Essa é Junko Furuta, vítima do que foi descrito como o pior caso de delinquência juvenil do Japão. O que essa jovem inocente sofreu nas mãos de 4 rapazes doentes e deturpados se tornou um dos casos mais horríveis que o mundo já viu. O líder desses rapazes, Hiroshi Miyano, supervisou o sequestro, o abuso e a tortura, além de qualquer nível de crueldade que qualquer humano poderia fazer um ao outro. Eles fizeram dela sua prisioneira, sua escrava e seu saco de pancadas antes de finalmente libertar ela da dor, tirando a sua vida. Esse caso talvez é um dos mais horríveis que já cobrimos, com abusos prolongados e total desrespeito pela vida humana. A sua descrição é aconselhada, pois os detalhes desse crime são extremamente explícitos e as circunstâncias são tão dolorosas quanto trágicas. 2 de abril de 1999, o corpo de Junko Furuta é sepultado enquanto os amigos e familiares lutam para se manterem juntos. A jornada de vida dessa infeliz jovem chegou ao fim da maneira mais triste possível. É difícil imaginar o choque que seus entes queridos devem ter sentido depois que seu corpo torturado foi encontrado, colocado em concreto e jogado em um terreno baldio. A última vez que alguém teve notícias de Junko foi quando ela ligou para casa durante seu desaparecimento para contar à família que havia fugido. Ela disse que estava hospedada na casa de um amigo e que estava bem e segura. Em seu funeral, seus amigos prestaram suas próprias homenagens a essa garota popular do ensino médio. Nascida em 18 de janeiro de 1971, na cidade de Misato, província de Saitama, no Japão, Junko levou uma vida relativamente normal e feliz, trabalhando duro para conseguir boas notas e construir um futuro para si mesma. Em outubro de 1988, a jovem de 17 anos vivia na casa com seus 2 irmãos e já trabalhava em tempo parcial. Na verdade, sua popularidade não foi prejudicada pelo fato de ela nunca beber, festejar ou usar drogas ilegais. Seu comportamento respeitável não impediu a atenção constante que recebia, devido à sua bela aparência e personalidade cativante. Sua família e muitos dos seus amigos próximos concordaram que é difícil encontrar uma jovem tão dedicada ao futuro como Junko. Na verdade, ela era tão dedicada que suas 2 maiores atividades eram frequentar a escola e trabalhar para economizar dinheiro para o seu futuro, e ela ainda tinha um emprego marcado para depois de se formar. Parecia que ela já tinha uma vida dos sonhos em andamento. Junko dificilmente parecia ser o tipo de pessoa que atrai o tipo de personalidade de bad boy, mas atraiu a atenção de um futuro membro de gangue. E esse jovem bandido tinha uma ligação com a organização criminosa mais temida do Japão, a Yakuza. Já conhecido como o valentão da escola, Hiroshi Miyano, de 18 anos, se envolveu na Yakuza depois de ficar insatisfeito com a quantidade de dinheiro que ganhava trabalhando em empregos regulares. Ele já tinha estado envolvido em vários casos de pequenos crimes e tinha sido expulso de uma escola privada 1 ano antes devido ao seu comportamento problemático e indisciplinado. Mas esse pequeno criminoso tinha desejos muito mais sombrios do que pequenos furtos e vandalismo. Seu envolvimento com a Yakuza começou a revelar suas tendências mais violentas, e ele não estava sozinho em suas atividades criminosas. Seus amigos, Jo Ogura, de 17 anos, Yasushi Watanabe, de 17, e Shinju Minato, de 16, tinham um histórico de violência e crime. Mas isso não era nada comparado ao ato de violência que estavam prestes a cometer juntos, e da maneira mais cruel e maligna. Tudo começou quando Miyano convidou Junko para um encontro. Ele havia terminado recentemente com sua namorada, e disse a Junko que tinha uma queda por ela. Com suas características impressionantes e popularidade, Miyano viu Junko como uma candidata ideal. Mas Junko não estava pensando a mesma coisa, e não retribuiu seu afeto. Algo que muitos não fariam, conhecendo suas conexões perigosas e temperamento explosivo. Mas Junko recusou, e o resultado foi um final fatal. Talvez ele tenha se sentido envergonhado e humilhado, mas mesmo que fosse, isso não era desculpa para o que ele planejou fazer com Junko como vingança. Por volta das 8h30 no dia 25 de novembro de 1988, Junko estava voltando de bicicleta para casa após seu turno de trabalho. Ela estava ansiosa para assistir ao episódio final de um de seus programas favoritos, Tombo. Ao mesmo tempo,
Miano e Minato estavam caçando mulheres inocentes em um parque em Misato. Veja, um dos passatempos favoritos desse grupo de meninos era roubar e agredir meninas. Eles faziam isso muito. Eles conseguiam identificar um alvo fácil e sempre pareciam se safar. Muitas vítimas podem hesitar em denunciar um crime que sofreram com medo de que a Yakuza venha procurar elas, pois Miano sempre ameaçava suas vítimas com as suas ligações criminosas. Para Junko, essa noite de alegria estava prestes a se tornar uma noite de terror, quando ela foi avistada pelos dois meninos e rapidamente se tornou o próximo alvo enquanto voltava para casa de bicicleta. Totalmente inconsciente de qualquer perigo, de repente foi empurrada para o chão por Minato, enquanto Miano se escondia por perto, pronto para começar sua estratégia. Miano correu até ela, alegando ter testemunhado o ataque e se oferecendo para levá-la para casa em segurança. Nunca saberemos se ela tinha alguma suspeita ou não tinha certeza de sua segurança durante a caminhada para casa. Provavelmente não houve muito tempo para ela pensar sobre isso, pois no caminho Miano agarrou Junko e a forçou a entrar em um armazém. Ela deve ter ficado apavorada com a provação que estava passando quando Miano começou a se vingar dela por ter tido a coragem de dizer não para ele. Como sempre, ele ameaçou a família dela se ela não fizesse exatamente o que ele queria. O que ele queria daquela garota inocente era nada menos do que monstruoso. Junko foi violada por Miano da forma mais doentia, fazendo o que queria com ela sem nenhum remorso. Depois de terminar, Miano ligou para os amigos para se gabar do que havia feito, mas esse foi apenas o começo do pesadelo para Junko. Ela foi agredida novamente em um hotel próximo por vários meninos que pareciam sentir grande prazer em seu desprezível ato de depravação. Os meninos então arquitetaram um plano que acabaria se tornando uma sentença de morte para Junko Furuta, mas não antes que ela sofresse semanas de abusos agonizantes. Ela foi levada para uma casa que já havia sido usada como ponto de encontro das gangues de Miano, Minato, Ogura e Watanabe. Por algum tempo, pareceu o lugar perfeito para manter sua nova prisioneira. No dia seguinte, eles teriam humilhado e violado ela várias vezes. Eles planejam permitir que outros membros da Yakuza se juntassem para tornar Junko sua escrava e prisioneira permanente. Isso aconteceu antes com outra garota que os membros da gangue sequestraram. Como Junko, eles também a violaram de maneira mais doentia antes de finalmente libertá-la. No terceiro dia, seus pais, que já estavam começando a ficar doentes de preocupação, decidiram chamar a polícia para denunciar seu desaparecimento. Quando Miano e os outros souberam que a polícia estava procurando por Junko, em vez de devolvê-la, eles começaram a planejar. O plano deles garantiria que tanto os pais dela quanto a polícia cancelassem a investigação. Junko foi forçada a ligar para os pais e fingir que havia fugido de casa para ficar com um amigo. Ela disse a ele que estava segura e convenceu seus pais a cancelarem a investigação. Isso deu aos 4 sequestradores a liberdade de que precisavam para continuar seus ataques de abuso. Eles tinham apenas mais um obstáculo a superar: os pais de Minato. Para terem uma desculpa para Junko estar por perto, Minato disse a eles que Junko era sua namorada. A princípio, essa mentira pareceu enganar seus pais, embora mais tarde eles tenham admitido que perceberam o que realmente estava acontecendo. Mas, conhecendo as tendências violentas do filho e temendo sua estreita ligação com a Yakuza, eles permaneceram em silêncio. Mais tarde foi revelado que seu irmão também descobriu o que estava acontecendo na casa deles, mas também optou por ficar em silêncio. No final, os sequestradores nem precisaram fingir, pois perceberam que ninguém estava chamando a polícia. É compreensível que a família de Minato pode ter temido ele e o que os membros da gangue poderiam ter feito se eles tivessem chamado a polícia por conta própria, mas essas 3 pessoas poderiam ter impedido esse pesadelo desde o início. Como eles tiveram a coragem de fazer isso? Junko já havia sofrido dias de violação, tortura e abuso, mas o pior ainda não aconteceu. Após uma semana de provação, só podemos imaginar que ela foi violada repetidas vezes pelos 4 meninos e outros membros da gangue envolvidos. Eles foram convidados a abusar dela e, com o passar do tempo, a tortura se tornou mais distorcida e desumana. Ela não tinha mais permissão para usar roupas ou comer. Acredita-se que nas noites frias ela era obrigada a dormir na varanda externa. A essa altura,
muito do que Junco passou teria quebrado o espírito de muitos. Ela continuou lutando, suportando dias e dias de abuso e espancamento, passando fome e até sendo forçada a ficar sentada em um freezer onde a fariam sofrer por horas. Cerca de 10 dias após o início da provação, Miano e seus amigos intensificaram seus ataques. Eles riam enquanto espetos de comida quente foram colocados dentro dela, causando dolorosos danos internos. Talvez tenha sido esse incidente que finalmente deu a ela coragem para escapar. Junco, de alguma forma, encontrou forças para rastejar até um telefone na casa, onde conseguiu ligar para a polícia. Como eles responderam, ela deve ter finalmente pensado que se livraria da dor constante, mas, antes que ela pudesse gritar por socorro, Miano entrou na sala e bateu o telefone. Naturalmente, a polícia, preocupada com o corte da ligação, ligou de volta para o número. Miano atendeu e, em uma reviravolta cruel, conseguiu convencer a polícia de que a ligação de emergência seria um erro, algo que a polícia nunca se preocupou em verificar, acabando com a esperança de liberdade de Junco. Por sua desobediência, ela foi submetida a ainda mais torturas, além de qualquer outra coisa que já havia experimentado. Mesmo assim, eles garantiram que ela não pudesse fugir novamente. Ela foi provocada com uma chama acesa enquanto seus pés estavam mergulhados em fluido de isqueiro. Eles colocaram a chama nela e observaram enquanto ela queimava, causando uma dor agonizante. Mas essa não foi a única vez que ela teve a chance de liberdade. Um dos meninos que foi convidado a violar ela decidiu contar ao irmão o que estava acontecendo na casa de Minato, que então chamou a polícia. O que aconteceu a seguir foi um fracasso chocante das autoridades, pois a polícia foi até a casa, mas não decidiu revistá-la. Eles acreditaram que o convite para revistar a casa foi prova suficiente de que não havia nada a esconder. Junco poderia ter sido salva 16 dias em seu cativeiro inimaginável, e os 4 meninos poderiam ter sido obrigados a pagar por seu crime. Em vez disso, a polícia foi embora considerando o assunto encerrado. Seus sequestradores decidiram que precisavam ter ainda mais do que consideravam diversão. Então, Junco foi amarrada ao teto e usada como saco de pancada numa demonstração degradante do que esses 4 garotos pensavam da vida humana. Foi nessa época que Junco não conseguia mais respirar pelo nariz. Ela teve uma hemorragia interna tão forte que estava infiltrando em sua boca e bloqueando completamente o seu nariz. Ela também havia perdido o controle dos intestinos devido ao intenso dano aos órgãos internos. Vários objetos estranhos foram inseridos nela, desde garrafas quebradas, lâmpadas quentes e uma barra de ferro e até tesouras. A dor que esses objetos devem ter causado era inimaginável de suportar. No 30º dia de seu encarceramento, ela não conseguia mais andar, tendo que rastejar até o banheiro com as mãos e os pés quebrados e torcidos. Por fim, ela não conseguia ir ao banheiro e começou a sujar o tapete da casa, o que só enfureceu os meninos. Por volta do dia 30, os danos aos órgãos internos e íntimos de Junco foram tão graves que ela não conseguia nem mais ir ao banheiro. A essa altura, ela devia ser uma visão comovente. Seu rosto e corpo estavam tão danificados que ela devia estar irreconhecível desde quando a sequestraram. Enquanto a maioria das pessoas comemoravam o Ano Novo em 1999, Junco Furuta estava sozinha. Ela não era mais capaz de tirar o corpo do chão. Ela foi tratada como um objeto por seus sequestradores. Suas feridas estavam apodrecendo e causando um cheiro tão grande que Miano e seus amigos não tinham mais interesse físico nela. E então, sequestraram uma garota de 19 anos quando ela voltava do trabalho para casa e a violaram. Junco já estava há mais de 40 dias em uma das experiências mais horríveis que alguém poderia viver. Ela, sem dúvida, estava pensando se poderia continuar ainda mais um dia. Ela implorou aos seus sequestradores que acabassem com a sua vida em um grito de misericórdia para libertar ela da dor. Em vez disso, eles a forçaram a jogar um jogo. Por sorte ou desafio, ela ganhou o jogo. Miano e seus amigos não aceitaram isso bem, e seus ataques finais seriam brutais e, em última análise, mortal para a garota. Seu corpo já estava cheio de pus escorrendo de suas feridas. Para manter as mãos limpas, os 4 meninos enrolaram os punhos em saco plástico e continuaram a atacá-la. Ela morreu no dia seguinte. É um milagre e uma tragédia que essa menina inocente tenha durado 44 dias dos abusos mais intensos.
Sua bela aparência foi destruída, e a menina que adorava socializar ficou sozinha e assustada há mais de um mês. No dia em que ela morreu, Miyano, Minato, Ogura e Asashi perceberam que ela havia falecido. Na tentativa de evitarem serem descobertos, decidiram descartar o corpo em um aterro próximo, que era um depósito local de lixo. Em um ato final de humilhação, colocaram o corpo dela em um tambor de 55 litros, encheram ele de concreto e despejaram o barril na esperança de que nunca fosse descoberto. Se não fosse muita sorte e alguma estupidez de um dos culpados, então seria possível que o corpo de Junko nunca tivesse sido descoberto e sua família nunca teria o encerramento que tanto merecia. Lembra daquela garota de 19 anos que eles sequestraram quando Miyano e seus amigos não estavam mais interessados no corpo infectado de Junko? Enquanto a polícia estava determinada a capturar os responsáveis, eles se encontraram na porta de Miyano e Ogura, no final de janeiro de 1999, e ambos foram presos. Eles foram interrogados em março do mesmo ano, depois que a polícia descobriu roupas íntimas femininas em um dos endereços do menino. Apesar das falhas da polícia da época, seus próximos passos ajudaram a descobrir o assassinato de Junko com algumas técnicas inteligentes de interrogatório. Miyano foi informado pela polícia que sabiam que ele havia cometido um assassinato. Miyano desmoronou, acreditando que seu amigo Ogura havia contado à polícia sobre Junko e colocado os dois em risco. Ele contou à polícia o que ele e seus amigos haviam feito, confessando o assassinato de Junko e dizendo à polícia onde o corpo poderia ser encontrado. Isso pegou os policiais de surpresa. Eles chamaram os meninos para interrogatório sobre um assassinato não relacionado e não resolvido de uma mulher e seu filho poucos meses antes do desaparecimento de Junko. Infelizmente, o assassinato dessa mulher e criança permanecerá sem solução no momento da produção desse vídeo. O que a polícia não sabia era a localização de outra vítima que procuravam há meses. Embora a polícia pudesse ter feito mais no momento em que ela estava desaparecida, agora eles estavam determinados a fazer justiça para Junko e sua família, fazendo com que esses meninos pagassem com todo o peso da lei. A polícia descobriu seu corpo no dia seguinte, 30 de março de 1999. O seu corpo e rosto estavam tão devastados pelas semanas de abuso que ela só pôde ser identificada pelas suas impressões digitais. Um triste fim para uma vida jovem com tanto potencial que foi arrebatada pelos seus cruéis sequestradores. Mas o que a polícia descobriu a seguir é chocante e comovente. A polícia descobriu de surpresa que, mesmo com o útero danificado, ela estava de fato grávida de um de seus agressores. Não demorou muito para que o DNA ligasse Miyano, Minato, Ogura e Atsushi aos crimes repugnantes que essa garota havia sofrido. O irmão de Minato também foi preso. Mas, mesmo tendo os principais criminosos sob custódia, ainda há uma quantidade desconhecida de jovens que a violaram durante sua captura e que conseguiram escapar da prisão. Mas foi mais fácil conseguir a confissão de Miyano do que a justiça, já que o sistema estava prestes a falhar, tanto na morte quanto em vida de Junko Furuta. Por esse desrespeito hediondo e doentio pela vida humana, seria de esperar que aqueles que fossem considerados culpados sofressem penas de prisão perpétua nas condições mais duras. Em vez disso, Miyano recebeu uma sentença relativamente leve de 17 anos de prisão. Ele recorreu e um juiz furioso decidiu estender sua sentença para 20 anos. Minato, Ogura e Atsushi cumpriram cerca de 8 anos cada, punição dificilmente adequada ao crime inimaginável. Provavelmente foi por causa da idade que receberam sentenças tão leves, ou talvez por causa de suas conexões com a Yakuza. Eles não teriam o anonimato que esperavam, pois, embora o sistema legal mantivesse a sua identidade em segredo, havia outros que sentiam que não deveriam escapar. Jornalistas anônimos da revista Sukambushin conseguiram encontrar suas identidades e publicá-las para o mundo ver, alegando que eles não mereciam o direito humano de permanecerem em anônimo depois do que fizeram. Eles não vagariam livres pelas ruas depois de cumprirem sua pena. Acredita-se que apenas Yasushi não rescindiu desde que foi liberto, o que significa que esses assassinos frios e calculistas poderão um dia atacar novamente. A história dos 44 dias de Junko Furuta no inferno chocou o mundo. Os 2 policiais que se recusaram a revistar a casa após o convite de entrar foram posteriormente demitidos. Junko ficou selada na cultura popular,
especialmente no Japão, onde vários filmes foram baseados em sua aprovação e um anime japonês que é dedicado à sua memória. Um dia, Junko realmente encontrará a justiça que merece. O que você acha desse caso? O que mais a polícia podia ter feito para deter esses meninos? A Yakuza interveio se certificando de que suas sentenças fossem leves? Deixe aqui nos comentários.